Estamos de volta com a parte 2 da edição 257 do Jurisprudência em Tese do STJ e voltamos já com a tese 9. A tese 9 ficou da seguinte forma: a vegetação nativa das restingas é sempre considerada área de preservação permanente. Gente, vamos lá, tá? Vamos primeiro contextualizar o que é uma restinga, não é? E o que é uma área de preservação permanente. Então, começar pelo começo, não é isso? Gente, restinga é um ecossistema costeiro que é formado por planícies arenosas e salinas com vegetação adaptada ao ambiente. É um elemento fundamental para o equilíbrio ambiental e proteção das praias. Então, isso é a restinga, é um tipo de ecossistema, não é? Que é característico de regiões praieiras. E o que é uma área de preservação permanente? O conceito está lá no Código Florestal, artigo 3º, inciso 2. É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, artigo 3º, inciso 2 do Código Florestal. Isso é uma área de preservação permanente. Então, muito cuidado para não confundir a área de preservação permanente, que é uma área ambientalmente protegida, assim como é, por exemplo, a reserva legal, né, que também está prevista no Código Florestal, com as unidades de conservação. Porque quando nós falamos de unidades de conservação, a base legal já é a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000, que aí lá está previsto as áreas de proteção integral e as de uso sustentável. Então lá nós temos, por exemplo, proteção integral, Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica, e uso sustentável nós temos, por exemplo, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, a área de proteção ambiental, né, APA, enfim, dentre outras que lá estão. Eu fiz inclusive uma tabelinha no nosso material fazendo essa distinção, tá? E aí, gente, basicamente nas unidades de conservação nós vamos ter sempre algum ato normativo que vai determinar que a área de tal local é uma área de proteção ambiental, ou que determinada área é uma reserva extrativista, já que quando nós falamos em áreas ambientalmente protegidas, como é exemplo aqui, a área de preservação permanente, nós estamos no contexto do Código Florestal e nós tratamos de determinadas áreas que elas são tão importantes que elas precisam ser preservadas. Então aqui nós temos, por exemplo, as margens dos rios, os topos dos morros, as nascentes dos rios, as encostas íngremes, as restingas, enfim. Então, não importa onde é que seja o rio, a margem do rio tem que ser preservada. E aí, o Código Florestal traz exatamente qual é essa área. Então, por exemplo, se é um curso de água de até 10 metros de largura, tem que ter no mínimo 30 metros de área de preservação permanente. Já se for um curso d'água com largura superior a 600 metros, aí nós já precisamos de no mínimo 500 metros de área de preservação permanente na encosta, não é? Então, perceba, tá? Não precisa de uma lei, de um ato normativo, de um decreto que diga que aquela área é a área de preservação permanente. Não precisa, porque pelo simples fato de ser uma faixa marginal de um curso d'água perene ou intermitente, não é? Já é uma área de preservação permanente. E dentre essas áreas nós temos as restingas. Então também está previsto lá no Código Florestal de forma bem clara, não é? Está lá no artigo 8º, parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Então nós temos nascentes, dunas e restingas como áreas de preservação permanente. Por quê? Porque está previsto na lei de forma clara e específica.
Beleza, gente? Qual a fundamentação? Artigo 8º, parágrafo 1º do Código Florestal e também a Resolução 303 do CONAMA. Beleza, gente? Então, como é que ficou a tese 9? A vegetação nativa das restingas é sempre considerada área de preservação permanente. Tese 10. A proteção legal às áreas de preservação permanente configura limitação administrativa ao direito de propriedade. Então, gente, agora mais um aprofundamento, né, sobre o tema, a área de preservação permanente. E aqui, basicamente, tratamos da própria natureza jurídica dessa restrição. Qual é essa natureza jurídica? É de limitação administrativa, ou seja, é uma imposição genérica imposta por lei em nome do interesse público, que é a proteção ambiental, e que restringe o uso da propriedade. Então, gente, não gera uma desapropriação, não há perda da propriedade. É tão somente uma restrição de uso conforme os limites legais. E a finalidade, não é, dessa restrição é garantir a função socioambiental da propriedade, preservando ecossistemas sensíveis como margens de rios, encostas, nascentes, restingas, etc. E aí, qual é o ponto fundamental aqui do exemplo que eu trouxe de um caso concreto para vocês no material escrito? Era o de que a pessoa, como ela tinha uma limitação administrativa na propriedade dela, em virtude de ser uma área de preservação permanente, ela também tentou argumentar que não devia pagar IPTU sobre esse imóvel. Mas aí, o que foi decidido? Que essa limitação administrativa, ela não impede a utilização do imóvel, ela tão somente traz restrições. Então, não há uma desapropriação, a propriedade continua sendo dela, né? Toda propriedade tem limitações administrativas, gente. Então, se você compra um lote em área urbana que seja, você tem que obedecer a um recuo, você tem que obedecer às normas construtivas, em geral, que estão previstas no plano diretor da cidade, ou na área específica, né, do zoneamento ali daquele bairro. Então, enfim, né, a área de preservação permanente, ela vai trazer também limitações administrativas mais fortes, mas, de fato, não há uma expropriação do bem, né? Então, também não há que se falar nessa possibilidade de se abster de pagar IPTU do imóvel. Então, tese 10, a proteção legal às áreas de preservação permanente configura limitação administrativa ao direito de propriedade. Agora, só para eu saber, ainda está me escutando, já desistiu, já se desconcentrou? Se tiver concentrado mesmo, escreve aí nos comentários garrafa, para eu saber que você está me ouvindo de verdade. Se não escrever, é porque eu estou aqui conversando sozinho. Então, volta para o foco e tese 11, a proteção ao meio ambiente não diferencia área rural de área urbana, pois visa favorecer a qualidade de vida garantida pela Constituição, pelo Código Florestal e pela legislação ambiental. Aqui, gente, nós temos mais um debate que trata sobre área de preservação permanente. O que acontece? No caso concreto, era um lote que era situado em uma área urbana consolidada, à beira de uma falésia litorânea. Então, era também ali uma área de proteção permanente. E foi iniciada uma construção com base em um alvará expedido pelo município, mas sem licenciamento ambiental prévio. E aí, gente, o IBAMA autuou o proprietário por intervenção não autorizada em área de preservação permanente. Só que a defesa alega o quê? Que se trata de uma zona urbana, que a proteção do Código Florestal, portanto, não se aplicaria, já que estaria limitado tão somente à área rural, e ainda diz que o IBAMA não poderia fiscalizar, porque quem expediu o alvará foi o município. E aí, gente, algum desses argumentos prospera? Gente, nenhum, tá? Por quê? Porque nós temos, primeiro ponto, que a legislação não diferencia a área urbana e a área rural nesse sentido. Então, aquela área que é de preservação permanente, então, por exemplo, a encosta de um rio, uma área de restinga, uma falésia, enfim,
vai ser a área de preservação permanente, esteja em área urbana consolidada ou esteja em área rural. E aí essas áreas, elas são áreas que não podem ser edificadas, porque ali é presumido o dano ambiental quando há uma intervenção sem o respaldo, tá? É uma presunção que é absoluta, beleza, gente? E aí, o próximo ponto é o de que o IBAMA poderia sim fiscalizar, tá? A competência para fiscalizar é concorrente, conforme está previsto na Lei Complementar 140, tá? Além disso, tá? Próximo ponto, não se aplica a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Em outras palavras, para parecer chique, não se aplica a teoria da antropização em direito ambiental. Que raios é antropização? Tais bebo, professor? Gente, antropização vem de antropos, que é homem, né? Em grego é homem. Então, antropização é a ação humana. Seria, então, basicamente a transformação em virtude da interferência humana no meio ambiente. Então, dizer que a teoria do fato consumado não tem aplicação no direito ambiental, que inclusive esse é o teu da súmula 613 do STJ, é o mesmo que dizer que a ação humana consolidada, não é? Ela mesmo assim não tem amparo no direito ambiental, ou seja, a antropização ela não é suficiente para afastar o dever de obedecer à norma ambiental. Beleza, gente? Então, esses são os pontos relacionados a essa tese. Como é que ela ficou? A proteção ao meio ambiente não diferencia área urbana ou rural, pois visa favorecer a qualidade de vida garantida pela Constituição, pelo Código Florestal e pela legislação ambiental. Seguindo em frente, tese 12, construções irregulares em área de preservação permanente devem ser demolidas e a área recuperada, mesmo em áreas urbanas consolidadas, pois não se aplica a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Aqui, gente, um aprofundamento da tese 11, né? Então, somente para trazer uma aplicação prática, eu poderia até ter analisado conjuntamente. Então, aqui é só a decorrência prática de que não é possível sustentar uma consolidação do dano para afastar a necessidade de demolição da obra. E eu trago para vocês aqui, inclusive, um caso concreto que eu já comentei no informativo recente, o informativo 842. Se você não lembra, foi um informativo gigante, ele teve 5 partes aqui nos nossos comentários. E lá tinha um caso concreto de uma pessoa que construiu um banheiro de 4 metros quadrados em área de preservação permanente. E essa pessoa ela acabou tendo que derrubar esse banheiro. E nesse caso concreto, pesou muito a questão de que ainda na obra essa pessoa foi notificada de que aquele banheiro era irregular. Mas mesmo assim, ela continuou com a obra. Isso daí foi em 1997 e a decisão foi já de 2025, não é? Então, olha só, um banheiro de 4 metros quadrados, faz até pena, né? Você imaginar uma situação dessa, construído em 1997, precisar ser demolido. Mas é por isso, porque não se aplica a teoria do fato consumado em direito ambiental. E aí esse pobre coitado vai ficar sem banheiro. Então, tese 12, construções irregulares em área de preservação permanente devem ser demolidas e a área recuperada, mesmo em áreas urbanas consolidadas, pois não se aplica a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Seguindo em frente com a tese 13, a competência para a proteção ambiental é comum aos entes da federação e é permitida a atuação supletiva se o órgão inicialmente responsável pelo licenciamento ou pela autorização ambiental se omitir de fiscalizar ou o fizer de forma insuficiente. Mais uma tese que nós já passamos aqui vários spoilers, não é, no decorrer das teses anteriores. E esse tema, gente, ele vai ser tratado principalmente na Lei Complementar 140 de 2011, que trata sobre esses temas, inclusive sobre as ações de cooperação
em relação a licenciamento, em relação à fiscalização ambiental. E aí eu trago exatamente a base normativa na Constituição Federal e no artigo 17 da Lei Complementar 140. Então, basicamente, a conclusão que nós chegamos é a de que o IBAMA ele tem o poder e dever de fiscalizar, ainda que ele não tenha sido responsável pelo licenciamento. Então, quem fez o licenciamento foi o município. Mesmo assim, o IBAMA ele pode sim fiscalizar. Inclusive, nós temos decisão nesse sentido, que saiu no informativo extraordinário 22 do STJ, que traz exatamente essa possibilidade. Temos também uma decisão muito importante na DI 4757 do DF, que diz que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federal, desde que comprovada a insuficiência na tutela fiscalizatória. Então, gente, o ponto é esse, tá? Fiscalização e licenciamento são coisas distintas. A fiscalização ela pode ser feita de uma forma bem mais ampla, já que temos sempre aqui uma atuação cooperada entre os entes em nome da proteção do meio ambiente. Então, tese 13, a competência para a proteção ambiental é comum aos entes da federação e é permitida a atuação supletiva se o órgão inicialmente responsável pelo licenciamento ou pela autorização ambiental se omitir de fiscalizar ou fizer de forma insuficiente. Então, agora a última tese de hoje, tese 14. Na ocorrência de dano ambiental de grande magnitude, é possível, por meio da técnica do distinguishing, aplicar subsidiariamente a Lei da Ação Civil Pública para fixar a competência do foro do local do dano no julgamento da ação popular. Então, bora lá, não é? Nós temos aqui duas situações diferentes, para falar primeiro da regra, que é a competência para julgar a ação civil pública e a competência para julgar a ação popular. Professor, mas tudo isso aí não está no microsistema processual coletivo? Tá, gente. Mas acontece que, apesar de fazerem parte do mesmo microsistema processual, há peculiaridades, não é? Então, uma dessas peculiaridades é exatamente que o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública diz que essas ações serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, né? Então, esse juízo tem competência funcional para processar e julgar a causa. Já a Lei da Ação Popular não traz a previsão de um foro exclusivo. E aí não tem como automaticamente dizer que vai ser aplicada a regra que está lá na Lei da Ação Civil Pública. Até porque, gente, o objetivo aqui na ação popular é o de tornar esse acesso à justiça o mais fácil possível. Então, é possível, por exemplo, que seja proposta essa ação popular no foro do domicílio do autor, né? Que, via de regra, é o melhor lugar para a pessoa, né? Vai ser mais cômodo para ela. Então, qual é a regra? Inclusive, temos decisão da primeira sessão no conflito de competência 47.950 do DF, que diz que, em regra, é possível o cidadão propor a ação popular no seu domicílio, ainda que outro seja o local do dano. Pronto, então a regra nós já sabemos. Agora vamos para o distinguishing. O distinguishing aqui foi realizado no caso Brumadinho, gente. Nessa situação, existiam várias ações populares espalhadas pelo Brasil e havia o local específico do dano, não é? E aí, nesse caso concreto, realizou-se esse distinguishing para dizer que essas ações populares teriam que ser processadas no local do dano. Para quê? Para garantir que não fossem proferidas diversas decisões contraditórias e isso acabasse prejudicando. Então, isso foi algo excepcional e que é possível, né? Já que, como nós conversamos lá no começo, as duas ações estão dentro do microsistema processual coletivo.
Mas, gente, bora lá, tá? Aqui foi um distinguishing, não foi um overruling. O que isso quer dizer? Que palavras estranhas são essas, pelo amor de Deus? Olha, distinguish é uma distinção. Então a regra continua sendo aquela. Mas nesse caso concreto, se excepcionou por ser uma situação extraordinária, ser algo de grande magnitude, que existiam muitas ações espalhadas pelo Brasil e que no final das contas seria contraprodutivo ficar dessa forma. Mas não é uma superação, não é? Superação aí é aquele termo que eu falei, overruling. Não é uma superação, é tão somente uma distinção, beleza? Então, gente, como é que ficou a última tese de hoje? Na ocorrência de dano ambiental de grande magnitude, é possível, por meio da técnica da distinção jurisprudencial distinguishing, aplicar subsidiariamente a lei da ação civil pública para fixar a competência do foro do local do dano no julgamento da ação popular. E, meus amigos, por hoje foi isso. Muito obrigado a você que ouviu até o final. Já aproveitem antes de ir embora. Deixa aquele comentário, deixa aquele like, segue a gente. Essa semana, analisando os dados aqui do Spotify, eu percebi que mais de 80% dos nossos ouvintes ainda não nos seguem. Então, pessoas que estão aqui sempre, quase que semanalmente nos ouvindo, quase que diariamente, melhor dizendo, não nos seguem. Então aproveita, segue, que ajuda demais. Deixa aquele comentário, compartilha na sua rede social, que com certeza fortalece muito. E não esquece de escrever aquela palavra da sorte que eu passei já. Escreve aqui nos comentários para eu saber que você realmente estava me ouvindo. Então por hoje foi isso. Agradeço a você e até a próxima.